Olá, pessoal, boa noite. Acho que já todo mundo entrou. Eu sou o Rafael Bezê, curador da Mostra Sonora John Williams. Muito obrigado por todos estarem aqui presentes nessa aula. E hoje, então, nós vamos dar continuidade, né? Primeiramente, eu queria me desculpar que ontem a gente teve um probleminha com o Eventim, né? Na hora de distribuir o link, então muita gente entrou atrasada, teve gente que não conseguiu entrar, ter acesso ao link, né, no tempo de assistir a aula. Mas a aula de ontem foi gravada, tá? Ela está gravada, a gente só vai terminar de ajustar aqui, de editar, para a gente colocar nas redes sociais, tá? Do CCBB e do projeto também, vai estar no YouTube, no Facebook, enfim. Então é só ficar ligado nas redes sociais do CCBB e do projeto, porque a gente vai disponibilizar isso gratuitamente. Tá? E essa aula de hoje também está sendo gravada e a gente depois vai disponibilizar também. Tá? Então, hoje a gente vai dar continuidade na aula com o Tomás, sobre, né, trilha sonora, sobre a obra do John Williams e sobre a carreira dele também, falar um pouquinho do mercado de trabalho, enfim. E quem quiser fazer perguntas, pode, né, levantar a mão aqui, né, clicar na mão, pode escrever aqui no bate-papo também, e a gente libera aqui o microfone, a câmera e tal, para vocês se comunicarem com o Tomás. E nós temos a tradução também de Libras, tá? Para quem quiser. E é isso. Bom, vou passar a bola para o Tomás. Tomás, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui com a gente. E eu estou vendo que tem bastante gente já aqui assistindo. Boa noite, obrigado. Boa noite, obrigado pelo convite para estar aqui falando sobre música para cinema, sobre John Williams também, que é quase sinônimo de música para cinema, né? E mais uma vez, eu já tinha comentado isso ontem, eu queria parabenizar a iniciativa de vocês de fazer esse festival do ponto de vista da música para cinema, né? Geralmente os festivais hoje em dia tem uma variedade muito grande de festival, festival de cinema fantástico, festival de curtas, sempre teve e tal, mas eu estou notando que de um tempo para cá está começando a aparecer mais festivais desse ponto de vista, da trilha sonora, que eu acho que é uma coisa boa porque realmente a gente vê sinais de que o mercado de música para cinema tem aumentado, tem muita gente querendo trabalhar com isso. E eu acho que isso é um reflexo já de uma mudança de percepção, de que realmente, antes tarde do que nunca, está se notando que a parte de música para cinema é uma parte importante. E, às vezes eu acho engraçado isso, porque a gente sabe como a música é importante para os filmes e como a relação do cinema e da imagem com a música vem de muito tempo. Mas se a gente for olhar primeiro para a coisa dos créditos nos filmes, né? Raramente, de um tempo para cá, de uns 20 anos para cá, você vê o crédito de trilha sonora em destaque. Se você for ver os filmes nos anos 1960, 70 e 80, ainda era uma coisa muito destacada e importante. Hoje em dia só é uma coisa que se destaca muito quando o compositor já é muito consagrado, tipo Hans Zimmer, ou o próprio John Williams, ou Howard Shore, ou Danny Elfman. Esses caras que são muito conhecidos, né? E há um tempo atrás era comum, você via o crédito de trilha sonora sempre muito destacado. E de um tempo para cá isso foi diminuindo, eu acho que um pouco reflexo de que a música feita para filme nos últimos 20 anos meio que foi perdendo espaço para o desenho de som, para a edição de som, e também a percepção do público sobre o que é uma coisa e outra foi ficando mais confusa, porque os filmes,
o som dos filmes foi ficando melhor, a edição de som foi ficando melhor, você ficou ouvindo os ruídos e a mixagem 5.1 e toda essa complexidade de som, e a música foi meio que comprimindo e perdendo espaço e procurando achar mais espaço, foi ficando cada vez mais, num certo sentido, mais barulhenta também para competir com o desenho de som dos filmes. E eu acho que é uma coisa que vem mudando um pouco de uns tempos para cá. Eu acabei de falar um pouco de forma crítica de Hans Zimmer, mas ele também, por outro lado, é responsável por uma volta da percepção do que é música para cinema. Então, tudo que tem um lado bom vai ter um lado ruim também, que é essa coisa de o cara fazer muito sucesso e muita gente começar a copiar o estilo dele e tal. Já no caso de John Williams já é mais complexo, porque copiar o estilo de John Williams seria copiar, sei lá, 10 ou 100 estilos diferentes, porque ele é muito. A, a, a obra dele é muito sofisticada e muito complexa. Aí eu acho que seria legal e valeria a pena eu fazer um breve resumo do que falei ontem já, como introdução hoje, do que é a importância de um compositor como John Williams para a história da música para o cinema. E basicamente eu acho que é sempre bom a gente voltar um pouco no passado, há cento e poucos anos atrás, quando o cinema começou, e lembrar do óbvio. Não existia som nos filmes, mas já existia uma relação do público de muito tempo com a música. A música sempre existiu, desde de registros do Homem das Cavernas, para não usar um termo científico, né? Usar um termo bem cinematográfico, o Homem das Cavernas, até recentemente, há 200, 100, 300 anos atrás, com a obra dos grandes compositores, do que hoje se chama música erudita, música clássica, Mozart, Beethoven, Wagner, que foram os músicos que, num certo sentido, Bach também, claro, não dá para esquecer Bach, não. Foram os compositores cujas obras ficaram para a história porque foram registradas, foram editadas e sobreviveram à passagem do tempo e, e que criaram o vocabulário do que a gente entende por música de orquestra, música sinfônica, ópera e tudo mais. E se a gente se imaginar ali em 1896, quando o cinema começou, Ficou mudo para vocês também? pronto, desmutei. Acho que agora eu voltei, né? Tá ok? Tá ok, sim. Pronto. A gente fazendo esse exercício do começo do cinema, então você tem um público que tinha uma relação muito próxima com a música, porque a música já existia há muito tempo na vida das pessoas, e o cinema era uma novidade, era uma coisa do outro mundo que tinha aparecido de um dia para o outro. Né? E o que é que se fazia naquele momento? Você colocava um músico no momento da projeção dos filmes, tocando algum instrumento para fazer um comentário musical do que estava aparecendo na tela. E esse padrão, mais ou menos, se repetiu nos anos seguintes até o começo da música, do som no cinema, com a possibilidade da sincronia do som no cinema, que foi no fim dos anos 20, mais exatamente em 27. Mas o que aconteceu ali é que existia já uma sofisticação muito grande da imagem, porque você já tinha toda aquela construção do cinema, do começo do cinema americano, do cinema dos russos, que conseguiram levar a linguagem
de cinema para uma sofisticação de montagem, de fotografia, de narrativa muito grande, mas o som era uma novidade. E, num certo sentido, quando foi possível sincronizar o som no cinema, foi quase como se o cinema desse um passo atrás, porque o cinema que estava muito sofisticado e muito avançado na imagem, ele teve que voltar atrás para aprender como funcionar com som e com música. E a minha impressão é essa, que naquele primeiro momento, anos 30, anos 40, você tem um cinema com muita música e muito diálogo, e um diálogo que não era tão importante. Estou falando aqui principalmente do cinema americano, né? Um diálogo que era mais um comentário de época. Tem algumas exceções, como Howard Hawks e Ernest Lubitsch, que já tinham diálogos mais sofisticados, mas a música ela estava comentando tudo no filme, desde as situações mais banais até as situações mais importantes da narrativa dos filmes. E isso foi mudando lentamente com o tempo. Nos anos 50 e 60 você já tem uma construção mais sofisticada de música para cinema, com autores como Bernard Herrmann e Alex North, que fez a trilha de Spartacus, Miklos Rosa, que também já vinham trabalhando há muito tempo, como outro compositor importante, que foi uma grande influência de John Williams, que foi Max Steiner, nos anos 30 e 40. Mas esses músicos todos, eles vinham digamos, uma herança muito forte do que era a música europeia, a música de concerto, a música sinfônica de Wagner, de Brahms, de Debussy. Então, a tentativa deles de fazer música para filme ainda era muito uma forma de se fazer música de concerto que funcionasse para a imagem, para o espetáculo no cinema. Quando a gente anda um pouco mais para frente e vai chegando nos anos 60, talvez por conta da influência do neorrealismo italiano, que já tinha situações de filmes com mais silêncio, com menos música, a Nouvelle Vague francesa também, que muito provavelmente usavam menos música porque tinham menos recursos financeiros, não tinham como contratar um compositor e uma orquestra para gravar trilhas mais complexas, e começavam a usar gravações de jazz e outros formatos. Nos anos 60, a indústria do disco também já era muito mais forte, então você tem uma influência tanto do cinema europeu no cinema americano e da indústria do disco usando o cinema para lançar canções nos filmes. Então era muito comum nos anos 60 você ter um filme com a trilha sonora original de um compositor e uma canção original do filme que não tocava no filme, mas que servia como um veículo de divulgação do filme nas rádios, para que as pessoas ouvissem aquela canção e quisessem ir para o cinema ver o filme. Um exemplo é um filme dos anos 60 chamado Alfie, que tem um clássico da canção popular, que é a canção Alfie de Burt Bacharach, e a música não toca no filme. Se não me engano, a trilha do filme é de Sonny Rollins, um músico de jazz americano. Posso estar enganado. E outra coisa é a influência da música pop. Você tem já filmes em que parte da trilha sonora são canções de música pop, como A Primeira Noite de um Homem, com Simon e Garfunkel, e Sem Destino, Easy Rider, que tem canções de bandas de rock da época, por conta daquele momento ali da contracultura nos Estados Unidos, a crítica à Guerra do Vietnã, a participação na Guerra do Vietnã, enfim. E John Williams ele surge nesse contexto, ele começa a trabalhar fazendo música para cinema em filmes menores, filmes de menor orçamento, e também para filmes feitos para televisão nos Estados Unidos. E acho que um dos primeiros filmes mais importantes que ele fez trilha, ainda com
Se você olhar no IMDb, ele ainda está sendo creditado como Johnny Williams. Boa parte dos créditos iniciais dele aparecem assim, Johnny Williams. É o filme Como Roubar US$ 1 Milhão, se não me engano. Deixa eu conferir aqui. Com o Peter O'Toole. E ele aparece nesse contexto em que você já tem uma tradição de música para cinema muito forte, como eu citei, Bernard Herrmann, com as trilhas que ele fez para Hitchcock, principalmente as trilhas mais representativas e mais famosas, como Psicose, Intriga Internacional e Um Corpo que Cai. E John Williams, ele, num certo sentido, ele já se aproveitou dessa herança e desse conhecimento que ele tinha, tanto desses grandes músicos que faziam as trilhas nos anos 30, 40 e 50, e também do que ele conhecia dos músicos chamados eruditos que compunham para orquestra e para música de concerto e para ópera, como Wagner, Brahms, Debussy, Strauss. E eu acho que a variável mais importante que a gente precisa considerar sempre quando a gente pensa na carreira de John Williams é que ele, além do talento que ele já demonstrava ter fazendo trilhas para vários clientes, contratantes diferentes, é que ele teve a sorte de começar a trabalhar com Steven Spielberg, que estava em início de carreira, e naquele momento ninguém sabia, mas Steven Spielberg viria a ser o cineasta de maior sucesso nos próximos 20, 30 anos nos Estados Unidos, responsável pelas maiores bilheterias do cinema americano nos anos 70, 80 e 90, e um cineasta prolífico que lançava praticamente um filme por ano. E quase todas essas trilhas, com uma ou duas exceções, são de John Williams. Então ele teve, por um lado, a capacidade dele como músico de se valer de toda essa herança, de todo esse conhecimento de quem já vinha construindo o vocabulário de música para cinema, e encontrar essa plataforma que era a obra de Steven Spielberg, que além de fazer muitos filmes, os filmes dele são caracterizados por uma narrativa visual muito forte e muito musical. Então, você tem filmes que, além de serem muito visualmente muito ricos e com narrativas e histórias muito cheias de detalhes e de momentos diferentes, são sempre momentos preenchidos com muita música e muitos comentários musicais. E talvez esse seja o encontro mais importante em termos de música para cinema no século passado, porque se os dois não tivessem se conhecido, não tivessem trabalhado juntos, a gente não teria a trilha de Tubarão, não teria a trilha de Contatos Imediatos de Terceiro Grau, dos filmes de Indiana Jones, não teria também Star Wars, porque foi Spielberg que indicou John Williams para George Lucas, para que ele fizesse a música dos filmes de Star Wars. E Jurassic Park, um pouco mais tarde. E toda essa construção que resultou dessa parceria de Spielberg com John Williams criou esse novo vocabulário, que é o vocabulário de música para cinema dos últimos 40 anos. Mesmo quem faz música hoje muito diferente, e a gente tem alguns exemplos recentes muito bons, principalmente de músicos que estão vindo de fora do eixo Europa e Estados Unidos, muitos músicos vindos da Islândia e de outros países que não têm tanta tradição e nomes conhecidos em Hollywood, por exemplo. Mas todos eles têm como referencial a obra de John Williams para cinema, porque ela é uma obra muito grande e muito representativa e de uma qualidade muito grande.
seria uma situação completamente diferente se fosse uma obra que não fosse uma obra de muito bom gosto e de muita qualidade, porque aí ela teria, no certo sentido, marcado uma época de uma forma negativa, mas a gente teve sorte disso não acontecer, de serem filmes muito bons, que resistiram à passagem do tempo, que funcionam muito bem até hoje e que tem uma música muito boa feita para esses filmes. Eu acho que para concluir esse resumo, que é basicamente um pouco do que eu já tinha falado ontem, seria também bom a gente falar o que é que basicamente caracteriza, em poucas palavras, a obra de John Williams para cinema. Primeiro, isso que eu já falei, que é um conhecimento profundo da tradição da música para cinema, um conhecimento também, como músico e estudioso de música, das formas de música de concerto e de ópera. Ele sabe escrever música repetindo padrões de escrita do que era feito para a ópera, por exemplo. Na ópera você já tinha, principalmente no fim do século XIX com Wagner, você já tinha a construção de temas específicos para personagens ou para trios de personagens. Então você via, no caso de Wagner, você já tinha situações em que você tinha óperas que faziam parte de um ciclo. É um padrão que mais ou menos se repetiria no cinema quase 100 anos depois, quando você tem os filmes em série, ou essas sagas de filmes que duram 3, 6, 9 filmes, como Star Wars, ou agora os filmes que acontecem em série, quando você vê as séries no Netflix ou em outras plataformas. Em ópera, principalmente com Wagner, você já tinha ciclos de ópera que tinham mais ou menos os mesmos personagens ou personagens que se comunicavam e que tinham temas que se relacionavam entre óperas diferentes. Então já era uma situação bem complexa e é uma forma de fazer música que John Williams conhece, porque ele começou a aplicar também esse tipo de ideia na música para cinema. E basicamente isso pode ser resumido em duas ideias, que é a utilização de temas, seja temas principais, sei lá, o tema principal do filme tal, ou o tema de abertura, ou o tema do Jurassic Park, ou o tema daqueles créditos iniciais, quando sobe aquele texto no começo dos filmes de Star Wars, por exemplo. Ou os temas de personagens, que são temas específicos, conectados com cada personagem. E que na duração dos filmes eles retornam para comentar a volta do personagem. Ou até mesmo quando outro personagem pensa naquele outro que não está ali, como é o caso, por exemplo, da Princesa Leia e de Han Solo, que a Princesa Leia tem o próprio tema, mas é um tema que é parecido com o tema romântico dela com Han Solo, e esse tema romântico dela, ele acontece na duração do filme em alguns momentos, principalmente nos momentos em que Han Solo não aparece no filme porque ele foi congelado de um filme para o outro. Não lembro exatamente em que momento ele é congelado, mas acho que em O Retorno de Jedi, a primeira parte do filme, ele não aparece porque ele está congelado. E ela, quando pensa nele, o tema dos dois toca. Então não é só quando o personagem aparece, mas é para a gente evocar a memória do personagem quando o tema acontece. Então você tem tanto essa construção de temas principais, de temas de personagem, como a utilização de motivos, ou de leitmotiv, que é uma estrutura um pouco mais curta, de poucos compassos, de poucas notas, que serve quase como um slogan do filme, ou de um momento do filme. E talvez a utilização de leitmotiv mais famosa de John Williams é a de Tubarão. Quando você está vendo o filme, sempre que tem a iminência de ataque,
você tem aquele motivo de duas notas que fica se repetindo e criando uma tensão do momento do ataque, que às vezes não acontece e fica aquela sensação, aquelas duas notas. E, e ontem eu não citei esse exemplo, mas também tem um motivo dos contatos imediatos de terceiro grau, que é um leitmotiv de 5 notas, que além de acontecer na trilha do filme, acontece na própria história do filme, porque no decorrer do filme, o personagem do cientista descobre que ele pode se comunicar com a nave alienígena através de um padrão de notas que eles enviaram, que os alienígenas teriam enviado por meio de ondas de rádio. Eu não lembro exatamente como é no filme, mas eu acho que é isso. E que são aquelas 5 notas que ficaram bem famosas. E que ali já é uma situação bem mais sofisticada, porque você tem um leitmotiv que acontece na trilha do filme, e é um comentário musical do filme, e acontece também na ação do filme, porque você tem um músico tocando um sintetizador na cena em que os humanos estão se comunicando pela primeira vez com a nave alienígena. E se a gente for olhar mais para frente, quando John Williams fez a trilha do Guerra dos Mundos para Spielberg, e Guerra dos Mundos não deixa de ser o lado sombrio de Contatos Imediatos de Terceiro Grau, porque a invasão alienígena de Guerra dos Mundos é uma invasão que significa o risco do fim da raça humana na Terra, né? E mesmo ali ele usa um motivo, que é o som de quando aquelas estruturas de três patas saem debaixo da terra, e elas têm um som, elas têm uma nota. Uma nota grave e distorcida, mas aquele som, ele não é só um som da edição de som, ele não é só um ruído escolhido aleatoriamente. Aquele som é um som da trilha do filme. E é praticamente um leitmotiv de uma nota. Toda vez que aparece aquele som, você sabe que são as naves alienígenas, e que elas estão destruindo e matando as pessoas, enfim, capturando as pessoas. Eu acho que é isso. Eu fiz um resumo um pouco mais rápido do que eu falei ontem. E seria interessante se alguém tivesse alguma pergunta para a gente poder comentar a respeito e continuar conversando sobre esse assunto. Se alguém tiver também alguma pergunta sobre a coisa de trabalhar para cinema, de fazer música para cinema, a minha experiência poderia ser interessante também. Alguém tem alguma pergunta agora? Bom, enquanto as perguntas não chegam, Tomás, eu acho que você pode falar um pouquinho, assim, como é que eu acho que no finalzinho ontem você também começou a falar, como é que você constrói, né, uma trilha sonora. Eu acho que aqui também, né, como eu sou mais leigo na construção, como é que é feito uma trilha sonora, né? Tipo, por exemplo, você pode citar um pouco os seus exemplos, né? Bacurau, por exemplo, como é que é assim? Como é que você assiste o filme todo pronto e ali já vem as ideias? É um processo que vem lá desde o início, junto com o diretor? Como é que é essa relação com o diretor, produtor, enfim? Acho que pode começar por aí. Massa. Na minha experiência, o que acontece é basicamente um convite que na maioria das vezes já surge quando o filme já está num estado não, num estágio mais avançado. E é a experiência, pelo que eu sei
do que eu conheço, da experiência de outros músicos, sejam músicos conhecidos, famosos como John Williams, ou músicos desconhecidos como eu, é que geralmente os convites surgem nesse estágio já mais avançado, em que o filme está perto de um corte final, ou já perto da pós-produção, e você tem muito pouco tempo para fazer a música. E, em regra, esse é o padrão, porque isso acho que se explica em parte porque a produção de um filme envolve muitas etapas e tem uma etapa mais longa inicial, que é a construção do roteiro, a coisa de ir atrás dos recursos, enfim, atrás dos atores e fazer todos os testes, e montar a equipe, viajar para o lugar, montar os sets, enfim. Viajar para o lugar quando é o caso de uma locação, como foi Bacurau, filmar num lugar. E termina que a música fica para o final, e ela fica ali numa corrida contra o tempo, junto com os efeitos especiais, com a montagem do filme, com às vezes você está tão o negócio está tão no final que você já está trabalhando em paralelo com o desenho dos créditos finais do filme. Então isso é bem comum. Mas ao mesmo tempo isso pode acontecer por duas razões. Seja porque, como no caso de Bacurau, era um filme que envolvia muitos detalhes de produção e já era um filme que já tinha a seleção de algumas canções que iam ser usadas na trilha, que não eram a trilha original feita para o filme, mas músicas licenciadas para o filme, que é outra distinção que é sempre bom a gente fazer. Que a gente, no Brasil e em outros países de língua latina, como Espanha, ou países da América do Sul, a gente chama trilha sonora e geralmente o público faz a conexão da ideia de trilha sonora à música feita para o filme. Mas se a gente quisesse ser um pouco mais criterioso, o termo trilha sonora ele vem de quando os filmes eram feitos e finalizados em película, e você tinha, naquela tira de filme, você tinha no meio os quadros, que eram a imagem, e na beira do filme em si, você tinha uns tracinhos, que eram um tracinho de toda a edição de som, um tracinho dos diálogos e um tracinho que era a música. Então aquela banda na beira do filme era a banda sonora, ou a trilha sonora, porque você tinha aquela trilha correndo do lado daqueles furinhos do filme. Os furinhos serviam para encaixar o filme no projetor. Logo depois dos furinhos vinham as trilhas de som, que era música, diálogo, som do filme, e no meio a imagem. Então trilha sonora, na verdade, inclui tudo isso, inclui diálogo, inclui o som do filme, o som das pessoas pisando no chão, batendo a porta, que é o Foley do filme, e a música do filme. E a música do filme, além de ter a música original, tem essa música licenciada para o filme. No caso de Bacurau, tem várias canções no filme, né? Que não são músicas feitas para o filme, mas que foram escolhidas para o filme. E eu e meu irmão, quando a gente foi convidado para fazer a trilha original, e a gente foi ver um primeiro corte do filme, já tinha várias dessas canções no filme. Então ali já é um exercício de você ver um filme que já está quase ficando pronto, com algumas canções, e entender mais ou menos em que espaços é possível fazer algum comentário musical novo, inédito. E esse eu acho que é o maior desafio quando se faz música para um longa, principalmente, porque é um trabalho que já vem sendo feito há muito tempo. No caso de Bacurau, acho que o roteiro já vinha sendo escrito há 10 anos. Eles viajaram para filmar numa locação em outro lugar,
tiveram toda a experiência no set, entre os atores, a equipe, a técnica, os diretores, produtores. E a gente chegou como músicos ali numa sala de edição, a gente, o editor e os diretores do filme, para adicionar um material novo ao filme. Então, o primeiro desafio que a gente tinha como músico era construir uma música que não brigasse com o que estava na imagem, que não brigasse com as músicas que já estavam no filme, e que ainda assim fosse uma música característica e forte o suficiente para conseguir entrar no filme. Esse desafio é sempre o mais difícil, mas ao mesmo tempo é o que a gente tem que fazer. Então não é uma coisa que, na minha experiência, nas primeiras vezes que eu fiz trilha, é uma coisa que às vezes me deixava um pouco mais nervoso e preocupado. Mas cada vez mais, a cada trabalho que eu faço, eu noto que o que é mais importante é você ser fiel à primeira reação que você teve ao ver o filme. Então, Bacurau, que a gente fez de 2018 para 2019, já foi uma experiência mais recente em que eu pude ver aquele primeiro corte, e a primeira vez que eu vi como espectador. Eu tento fazer ter essa prática de ver como espectador e aproveitar as primeiras reações que eu tenho ao ver as cenas do filme. Porque é mais ou menos um cálculo que eu faço. A maioria das pessoas que vai ver o filme pronto vai ver o filme sem saber exatamente do que se trata, porque a maioria do público não vê os filmes depois de ler uma crítica ou depois de ler uma sinopse, vai porque quer ir para o cinema. E também a maioria das pessoas que quando vê um filme, vê a primeira vez e pronto, não vê uma vez, duas, três, quatro. Essa prática de ver o mesmo filme várias vezes é uma coisa mais de cinéfilo, né? Da cultura da cinefilia, de você gostar de aprofundar a experiência do filme, de ver outros detalhes. Mas a maioria do público vê e abandona, e fica com aquela primeira sensação. Então, toda vez que eu faço música para filme, eu tento entender quais são essas primeiras reações que eu tive e meio que me prender a elas e trabalhar a partir delas. E no caso de Bacurau, para mim foi mais rico ainda, porque foi um convite muito diferente, porque eles convidaram dois músicos para fazer a trilha. E isso é até comum hoje em dia. Você tem, por exemplo, uma parceria que é bem recente, que tem ficado bem, assim, eles têm sido bem requisitados, de Trent Reznor, do Nine Inch Nails, e Atticus Ross, que são parceiros musicais, que trabalham juntos já no Nine Inch Nails e começaram a fazer música para cinema, porque, se não me engano, começaram a trabalhar com David Fincher, aí agora já estão fazendo música para animação da Disney, o negócio deles já está ficando mais diversificado. Era uma música mais eletrônica e cerebral e assim, feita de texturas e de sons eletrônicos, e agora já está ficando uma coisa mais variada, mais diversificada. Mas eles são parceiros, e eu e meu irmão, a gente não é parceiro. A única coincidência é essa, os dois são músicos e a gente é irmão, pais da mesma mãe, pais não, filhos da mesma mãe e do mesmo pai. Mas a gente tem formas de trabalhar muito diferentes. Ele é um músico treinado que escreve música de forma tradicional, na pauta. Estudou música, se formou em música. E eu sou um músico autodidata. Eu faço a música
primeiro na cabeça e já vou gravando direto no sistema, no computador. Então eu também consigo pensar em termos de orquestração, em termos de nos termos mais tradicionais de música para cinema, com marcações, com pontuações específicas e andamentos específicos e construção de arranjos com várias camadas. Mas eu faço isso já direto no computador, me valendo dessas linguagens mais recentes, como a linguagem MIDI e de todos esses instrumentos digitais que existem hoje, e gravo também instrumentos acústicos e analógicos. Mas a minha forma de trabalhar é um pouco diferente da do meu irmão, que é uma forma mais tradicional. Então, quando eles convidaram os dois para fazer a trilha, naquele momento, primeiro momento, eu não entendi por que chamar dois músicos tão diferentes para fazer a trilha do filme, a não ser o fato de no crédito ter dois nomes diferentes com sobrenome igual. Além disso, eu não sabia. Mas depois eu entendi. A gente vem de uma construção em Pernambuco e Recife já de vários filmes, desde dos anos 90. A primeira vez que eu fiz música para filme foi em 2004, em Cinemas Pininos Urubus. E o que aconteceu em Bacurau é que Bacurau, num certo sentido, foi a conclusão dessa época, digamos assim, de todos esses profissionais que vinham trabalhando com cinema e já vinham fazendo vários filmes e se encontrando em filmes diferentes, como eu. Eu já tinha feito trilha para Juliano, que é um dos diretores de Bacurau. Meu irmão já tinha feito uma trilha para Kleber, que é o outro diretor. Então, ali em Bacurau, vários profissionais de cinema de Pernambuco e também de outros estados se encontraram para trabalhar juntos. E foi interessante por isso, porque o filme já tinha muita música, essas canções licenciadas, e o desafio agora era maior ainda, como achar espaço para dois músicos diferentes fazerem uma trilha só, separadamente, porque a gente trabalha de forma separada, para o mesmo filme. A primeira coisa que a gente notou, eu e meu irmão, foram dois detalhes da estrutura do filme. Um, que é importante, é que numa das primeiras cenas do filme tem uma cena de um enterro na vila de Bacurau. E nessa cena a população da vila canta uma canção de Sérgio Ricardo, chamada Bichos da Noite. E é praticamente uma cena quase de musical, porque você tem aquelas pessoas na cena cantando aquela canção e a canção vai para a trilha do filme. De repente você está escutando aquela canção no filme. Fora o comentário que existia ali naquele momento da história do cinema brasileiro, né? Porque uma das trilhas mais icônicas do cinema nacional é a trilha de Sérgio Ricardo para Deus e o Diabo na Terra do Sol, de Glauber Rocha. Então, quando eu vi aquele momento e vi que eles tinham reutilizado Sérgio Ricardo em outro contexto, usando uma canção não tão conhecida, que não era uma canção de Deus e o Diabo na Terra do Sol, e é uma canção de Sérgio Ricardo dos anos 60, que na letra da música fala de Bacurau. Então, eu e meu irmão, a gente pensou, a gente tem que usar essa informação dessa canção de Sérgio Ricardo. E esse é um exercício muito comum e é um exercício padrão na construção de música para cinema. É você se valer de uma ideia musical de outro compositor. Ontem, quando a gente estava fazendo a live de ontem, surgiu essa pergunta. Qual é a distinção entre o mero plágio ou a referência? Quando você usa a ideia de outro compositor. Porque o próprio John Williams usa várias ideias de outros compositores. Compositores de música clássica e compositores de cinema dos anos 30, 40 e 50.
Mas é claro que não é o caso de você usar a mesma melodia ou a mesma ideia musical. É mais você saber interpretar e, num certo sentido, pensar daquela obra de outro autor, qual é a estrutura musical que ele usou que pode servir para você se comunicar com aquela obra e fazer a sua música nova para o mesmo filme. E no caso voltando para a canção de Sérgio Ricardo, que já estava no filme e a gente sabia que não ia sair do filme, porque estava numa cena muito importante, ela tem um motivo musical, como eu vinha falando antes de John Williams, que é um motivo que o pessoal canta, que é au, 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 e que é a rima de Bacurau da letra da música. Então a gente foi atrás disso e entendeu qual é a tonalidade da música de Sérgio Ricardo. Se não me engano era Ré maior. E foi atrás de entender qual era a escala que ele tinha usado, que era uma escala típica de música nordestina e música também comum em música árabe, que eu não lembro agora exatamente o nome da escala, mas isso é fácil de achar. E a gente trabalhou em cima dessa escala. Então, essa foi a primeira estratégia que a gente usou. A gente percebeu que seria mais fácil fazer uma música inédita para o filme a partir de uma música que já estava no filme, porque essa música nova ia se comunicar com o filme, inevitavelmente. E a outra estratégia é que para a gente ter dois músicos diferentes fazendo a música para o mesmo filme, cada um teria que fazer uma música diferente do outro para situações diferentes. Então a gente fez uma divisão básica. Meu irmão fez a música que comentava a vila de Bacurau e os habitantes de Bacurau, e é uma música mais com formato mais tradicional, porque ele usa instrumentos acústicos e instrumentos de orquestra, como cordas e percussão e instrumentos de sopro. E eu, por outro lado, fiz o comentário do que seria a segunda metade do filme, que são os invasores de Bacurau, que são os estrangeiros de Bacurau. Então, eu já fiz uma parte da trilha que seria a parte mais eletrônica e com mais ruídos e sons de distorção, que serviriam para evocar essas primeiras sensações que eu tive quando vi o filme, que era a sensação de dúvida e de terror. Por que esses estrangeiros ou esses alienígenas estão invadindo Bacurau e para matar as pessoas sem motivo aparente e sendo guiados por vozes que supostamente vêm de outro lugar e tem toda aquele referencial de ficção científica, porque tem um OVNI, um disco voador, que é na verdade uma câmera, um drone. Então a minha primeira impressão foi essa. Eu preciso fazer um comentário da dúvida, do medo e do terror que essas pessoas estão sentindo nesse lugar. Então eu procurei fazer uma música que era mais, no certo sentido, mais suja, mais digital, mais robótica, mais eletrônica, para evocar essa, essa amoralidade desses personagens, porque você não entende a moral deles. Qual é a moral? Qual é a motivação deles? É matar por matar, matar para ganhar pontos num jogo, enfim. E meu irmão ficou com um comentário musical daquelas pessoas que estavam sendo atacadas, que estavam vivendo a vida delas e perdendo os filhos, o marido. E a música que ele fez é uma música muito mais emocional, muito mais emotiva e que se conecta com a música mais tradicional. E voltando para o paralelo com John Williams, é isso. É quando você quer fazer uma música que no filme crie uma conexão do público com algum espaço interno ou interior do público que ele já conhece, que é um espaço mais seguro e confortável, você vai para essa música mais antiga.
E para esse formato mais antigo de música orquestral, de música com instrumentos, com som, com texturas e timbres mais reconhecíveis, porque são sons e timbres que a gente já vem ouvindo há centenas de anos, né? Para falar de John Williams mais um pouco, se a gente for pensar em Jurassic Park, você está vendo dinossauros pela primeira vez no cinema, e o comentário musical é o comentário mais. É um comentário tradicional no sentido da forma musical, para fazer o quê? Para trazer a gente para casa, trazer a gente para um espaço seguro, para que a gente possa se sentir seguro para ter essa experiência de ver uma coisa que não é segura, que é um Tyrannosaurus Rex correndo atrás do Jeep e comendo a cabeça de um cara, sei lá. Voltando para Bacurau, o que foi interessante foi isso, foi ter a oportunidade de fazer. Eu tive a chance de fazer uma música que não era tão tradicional e que não estava preocupada com as marcações exatas do filme, mas que servia mais como um comentário quase que aleatório dessa amoralidade dos personagens que eram os invasores, enquanto que meu irmão fez a música mais reconhecível e tradicional para comentar a vila que estava sendo invadida. E se você vai vendo no decorrer do filme, principalmente o terceiro ato do filme, aí a gente começou a fazer intersecções das duas músicas. Então tem coisas do meu irmão que já passam a ser mais atonais e com mais dissonâncias e situações de complexidade musical maior em menos tempo, e que já se vale, ele usou alguns ruídos e sons que eu tinha feito e mandado para ele. Então já tem parte da música que estão sendo mais de ação, mais corrida, que acontece no terceiro ato do filme, que eu não vou contar aqui porque provavelmente tem gente que não viu o filme ainda e Ficou seria mudo, não spoiler. ficou? Não, não. Acho que tá tranquilo. Tem uma pergunta aqui que chegou, né, do Vinícius. Ele escreveu aqui no bate-papo. Vou tentar ler aqui o que ele escreveu. Eu sei que meu exemplo não tem relação com John Williams, mas queria falar especificamente sobre a trilha de Into the Wild, né, na natureza selvagem, né, composta por Ed Vedder. A trilha norteia o filme através de suas músicas como se ela fizesse parte do roteiro. Esse processo é muito raro. Você conhece mais algum filme que tem essa característica da trilha estar tão sintonizada com o filme? Você pode ser um exemplo do John Williams ou outro grande compositor? O que é interessante nessa trilha de Ed Vedder, que eu acho um exemplo bom, é que é raro você ver diretores de cinema convidarem um artista de uma banda ou um cantor de uma banda para fazer a trilha de um filme. Eu acho que nesse filme talvez tenha acontecido porque o diretor era Champagne e ele não tem esse compromisso de ser visto como um diretor de cinema. Enfim, ele estava fazendo o filme provavelmente porque ele queria contar aquela história, e era uma história real, que realmente aconteceu, uma história forte. E é uma jogada até mais arriscada, porque quando você faz canções para um filme, você está comentando musicalmente o filme não só com ideias sonoras, melodias e arranjos, timbres, mas também com as letras das canções. Né? E pode ficar uma coisa assim. Poderia ficar uma coisa simplista se fosse uma letra que comenta exatamente o que você está vendo na cena. Mas não, seja com comentário lírico ou só musical, cada vez mais o que eu noto é que as trilhas para cinema elas precisam fazer um comentário
do que está acontecendo na imagem, como se aquele comentário fosse uma segunda narrativa do filme, ao ponto de você poder, como, sei lá, como exercício, ver o filme sem o diálogo, só com a música. E aquela música, se você já conhece o diálogo, já sabe qual é a história, o que vai acontecer, você não precisa mais do diálogo, se você está vendo o filme pela terceira, quarta vez. Então, se a música for realmente bem construída para o filme, ou bem editada no filme, porque às vezes também os compositores fazem as músicas, fazem as entradas musicais para cenas específicas, mas os diretores preferem tirar daqui e colocar em outro lugar. Essa é outro detalhe que é importante, é a coisa do desapego. Você não pode também fazer. Você pode até escrever e dizer essa é a música da cena tal, quando acontece tal e tal coisa, mas se na hora da montagem o editor ou o diretor do filme perceber que aquilo ali funciona bem também em outro momento e quiser usar em outro momento, ele pode usar, ou pode até usar música, temas diferentes em duas camadas. Isso é muito comum também em Hollywood, o pessoal fazer ruído de trilha sonora, botar músicas diferentes acontecendo ao mesmo tempo, para criar a sensação de espaços diferentes, enfim. Mas voltando para a pergunta com relação a Ed Vedder, eu acho que o exemplo mais forte de uso de canções numa trilha de filme é de um compositor chamado Michel Legrand, francês, que trabalhou principalmente nos anos 60. E tem um filme dele que, para quem gosta de cinema e música para música de cinema, é um filme assim considerado por muitos um filme perfeito, a tal ponto que tem gente que detesta esse filme. É assim, as pessoas ou adoram esse filme ou acham ou não suportam o filme, que é um filme chamado Os Guarda-Chuvas do Amor, que no francês acho que é Le Parapluie de Cherbourg, que é um dos primeiros filmes de Catherine Deneuve. E o filme é todo formado de canções, e não são só canções, são canções cujas letras foram escritas pelo diretor do filme, Jacques Demy. Então você tem uma. Eu tinha falado da parceria de John Williams com Spielberg, que é talvez a mais representativa na história do cinema, de músico com diretor de cinema. Mas uma das parcerias mais importantes também da história da música para o cinema é a parceria de Michel Legrand com Jacques Demy, porque você tem uma situação muito especial de um diretor de cinema que era também músico, porque se você tem a capacidade de escrever letra de canção, a confecção de letra de canção é uma forma de construção musical. Não é simplesmente escrever um texto ou escrever um poema sem música. É um, é um tipo de escrita e de letra que existe especificamente para acontecer junto a uma melodia. A canção é um formato musical independente da música chamada instrumental, ou da música orquestral, ou até da música de ópera. E esse exemplo dos Guarda-Chuvas do Amor é muito interessante, porque é um filme em que 100% do filme é musical, mas ele não é considerado um musical no sentido técnico do que é chamado de musical, que é aqueles filmes em que as situações acontecem e as pessoas de repente param de dialogar ou param de falar e começam a dançar e começam a cantar uma canção e o musical também é um formato que divide muito o público, porque tem gente que não gosta da coisa da pessoa parar de repente começar a cantar, mas é um formato que era muito comum nos anos, principalmente quando começou a sincronia de som no filme. E esse exemplo de Jacques Demy e Michel Legrand talvez seja o mais representativo, porque as canções elas estão conectadas perfeitamente à trilha do filme. Os personagens do filme, em nenhum momento eles falam, todo o diálogo do filme é cantado nessas canções e tudo acontece no filme. Toda a narrativa, toda a ação, ela caminha
de acordo com o que é cantado. Desde das situações mais fortes do filme, como uma cena de despedida, ou numa estação de trem, que é a cena mais famosa do filme, como as situações mais prosaicas, como o começo do filme, que tem um personagem, ele trabalha numa oficina de carro e ele fica falando do carro que ele está consertando e cantando sobre isso. Depois ele está trocando de roupa no vestiário e cantando. Então é um filme que divide muito o público, mas é interessante ver. Não sei se Ed Vedder assistiu esse filme. Talvez ele tenha assistido, mas porque é um filme relativamente famoso, mas mesmo que ele não tenha assistido, esse formato de canções originais feitas para um filme, talvez esse seja o exemplo mais representativo e também realmente é um dos exemplos que os franceses até retomaram isso recentemente. Alguns filmes dos anos 2000, se não me engano, não sei se é de François Ozon, mas tem uns musicais recentes franceses que não são tão bons quanto aquele, mas que também repetem esse padrão de Michel Legrand com Jacques Demy. Legal. Nós temos outra pergunta aqui do César. Eu vou ler também. Tem como estabelecer semelhanças e peculiaridades sobre as trilhas de Star Wars, ET, Caçadores da Arca Perdida e Jurassic Park? Basicamente, a gente poderia olhar essas semelhanças a partir da forma como John Williams trabalha, né? Ontem eu falei um pouco sobre isso. Se a gente for pensar na rotina dele como compositor, como músico, é uma rotina muito próxima do que era ser um músico tradicional de orquestra no século XIX. Ele trabalha escrevendo direto na pauta musical, dando indicações dos instrumentos que ele quer usar nos arranjos, repassa essas informações para um orquestrador, que é o cara que vai pegar essa pauta mais simples que John Williams escreve, onde ele escreve as melodias. Por exemplo, ele pode escrever o tema da Princesa Leia, mas esse tema, como em geral são os temas musicais, ele se desenvolve em média em 4, 6 compassos ou 8 compassos, vai para um segundo tema, desenvolve para uma segunda ideia musical, às vezes para um terceiro e retorna para uma conclusão. Mas sempre com padrões que se repetem. Então ele pode escrever nessa pauta mais simples algumas anotações sobre que instrumentos ele quer usar e dizer, ó, essas 4 notas aqui se repetem, esses 2 compassos aqui se repetem 2 vezes. Então o cara que pega para orquestrar, ele já vai pegar uma pauta maior de orquestra, onde ele vai poder escrever todas as partes, né, da orquestra, sejam a melodia principal lá em cima, e embaixo ele pode escrever o acompanhamento, que serão os acordes tocados pelos sopros, ou pelos metais, ou pelo piano, ou pelos violinos, as violas, e embaixo escrever os instrumentos mais graves, o baixo, as percussões. E esse cara o orquestrador vai trabalhar em conjunto com John Williams, construindo essa parte escrita da música, para depois ele ir para o estúdio gravar a música que vai ser usada no filme, vendo o filme e marcando cenas. Se a cena estiver um pouco mais rápida, ele pode gravar aquilo no andamento mais rápido ou mais lento, se a cena for maior, enfim. Essas aplicações que você pode ir ajustando de acordo com o filme. E basicamente esse formato de escrever em que você pensa temas musicais específicos para personagens, ou para situações, ou para um filme inteiro, e motivos musicais, leitmotifs, que são estruturas mais curtas, de menos compassos, com menos notas, para cenas específicas do filme, são padrões de escrita que ele
utiliza e reutiliza em filmes diferentes. Então ele está fazendo melodias e temas diferentes, ideias musicais diferentes, ou seja, canções que você vai lembrar de forma diferente, com instrumentos diferentes, ou até instrumentos que podem se repetir de um tema para outro, mas sempre com a complexidade de utilização de formas diferentes de música, seja no andamento, na divisão rítmica da música, mas usando melodias diferentes para situações diferentes. Então, se você pensa na música de Star Wars, ela não é a mesma ideia musical melódica da música de ET. E também não é a mesma ideia musical melódica de Jurassic Park. Mas ao mesmo tempo a gente escuta e sente uma semelhança e entende basicamente que elas devem ser parecidas porque foram feitas pelo mesmo compositor. Mas não é uma coisa que a gente possa explicar só pelo fato de ter sido feito pelo mesmo compositor. É também por isso, mas é porque ele sabe reutilizar a mesma forma musical para situações que se assemelham em filmes diferentes. Então, por exemplo, uma coisa que eu comentei ontem, um formato musical muito tradicional que ele usa em vários filmes diferentes a divisão de marcha, que é em 2x4. E às vezes ele usa de forma bem característica, com instrumentos que são já reconhecidos como instrumentos ligados à marcha, como por exemplo um repique de caixa de bateria, tocando uma levada de marcha. Quando você escuta uma caixa de bateria tocando uma levada de marcha, você entende claramente que aquilo é uma marcha, mas essa utilização pode ficar muito ter uma camada de interpretação só. Sei lá, você está vendo uma cena de batalha e escuta uma caixa de bateria porque você está vendo um personagem tocando a caixa de bateria, como num filme de guerra, por exemplo. Mas ele usa o formato de marcha para outras situações. Ele usa para marcha que apresenta o Darth Vader no segundo filme de Star Wars, por exemplo, que já é uma marcha mais lenta. Mas o formato é o mesmo. Porque esse formato, que é um formato tradicional e antigo, que é o formato de 2x4 marcial, ele é um formato mais duro, mais... como é que eu posso... É difícil descrever música assim, em palavras, mas ele evoca essa ideia de rigidez, de uma coisa que está sendo estabelecida e que é uma coisa fixa. No caso de Darth Vader, aquela primeira cena em que ele desce da nave e você escuta o som de Darth Vader e tem a marcha ligada, conectada a Darth Vader, que é um motivo musical, porque são poucas notas, aquilo já passa uma ideia digamos assim, de peso e de tá me faltando a palavra agora, mas de uma situação mais carregada de sensações, sejam elas de medo ou de temor por aquele personagem desconhecido, que tudo indica que é representativo do que é o mal no filme. Então, se ele usa essa ideia para Darth Vader, aí o motivo musical que ele usa para as tropas rebeldes já é um motivo um andamento muito mais rápido e com as notas acontecendo ao mesmo tempo, que é o taran, 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 pam, param, pam, param, pam, param. É também um formato marcial que evoca a ideia de batalha, mas ali, quando ele usa isso em Star Wars para representar o oposto do que é Darth Vader, com aquele tan, 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 ele está evocando uma sensações de excitação e de empolgação no público quando vê aquilo, porque o público se sente motivado a ficar do lado do bem contra o mal que é representado por Darth Vader. E se a gente for pensar
em Indiana Jones é uma situação muito parecida, porque o tema de Indiana Jones também tem uma parte que funciona nessa divisão de marcha e que já serve para passar a sensação de heroísmo ou de perseverança, de tenacidade, são características do personagem, porque ele é um herói. Ele é motivado pelo desejo dele de descobrir artefatos históricos e de ir atrás deles, independente do que seja. E se você for ver o tema de Indiana Jones, é muito parecido no formato, pelo menos a primeira parte do tema, não a parte seguinte, que é uma parte mais lenta e mais romântica. Mas a primeira parte é muito parecida no formato com o tema de Superman. Então ele usa essas formas musicais, eu citei aqui só um exemplo, mas ele usa as mesmas formas musicais com ideias melódicas e ideias de arranjos diferentes em filmes diferentes para evocar sensações semelhantes. Porque, em parte, a construção de uma música para um filme serve também para isso, para você construir essa narrativa que corre em paralelo à imagem, e é uma narrativa que não é uma narrativa que vai exigir do público que ele esteja entendendo o que está acontecendo ali. Ele não precisa entender, agora o arranjo mudou, agora está mais lento, agora está mais rápido, agora os violinos saíram e entraram os metais, agora a música está se desenvolvendo harmonicamente, agora está tocando um acorde X e passou para um acorde Y, ou agora é só ruídos atonais e não tem acorde nenhum. Você como público, eu como público, qualquer pessoa como público quer ver o filme e se sentir envolvido pela história e pelo que está acontecendo entre os personagens do filme, e não ficar sendo tomado de assalto por ideias musicais que estão atrapalhando a percepção do que está acontecendo no filme. Então eu acho que isso é mais um ponto que indica o talento e a inteligência de John Williams para trabalhar a música para filme. É você perceber, ao mesmo tempo que você percebe semelhanças entre trilhas diferentes, seja por conta de estilo, seja por conta de repetição de padrões musicais, ou até mesmo de reutilização de uma mesma ideia musical, mas também por isso, porque ele sabe fazer de um jeito que não atrapalha o que está acontecendo no filme. O filme continua sendo uma experiência visual e o público vai continuar conectado à história do filme. Se você assiste o filme como músico, talvez você tenha uma experiência até mais complexa e o seu cérebro fica quando eu vejo filmes às vezes com trilhas muito boas, eu fico com a sensação de que estou tendo cócegas no cérebro. É quase como se a experiência estivesse acontecendo em 3 camadas diferentes. Eu estou vendo montagem, história, atuação, som, fotografia e música, e é tudo acontecendo ao mesmo tempo. Mas se isso não for bem feito, uma trilha pode atrapalhar um filme e vice-versa. Porque são linguagens diferentes. Uma linguagem é a linguagem visual, a outra é a linguagem sonora. Né? Não é à toa que a gente chama de audiovisual. As duas se conectaram, mas não se transformaram numa terceira coisa. Elas ficam trabalhando juntas ali, em paralelo. Vamos ver, alguém mais tem alguma pergunta? Alguém querendo aparecer também para fazer mais alguma pergunta? Alguém com alguma dúvida do que ele falou? Alguma curiosidade sobre o mercado de trabalho? Vamos ver. Alguém? Alguma pergunta? Eu estou vendo Eu aqui uma até tenho pergunta uma. sobre
Simon Garfunkel, mas alguém ia falar, né? Alguém ia falar? Não, na verdade, vocês estavam comentando sobre essa questão de música popular, de compositores de música popular que fizeram trilha sonora. Aí eu lembrei que o Simon e Garfunkel fizeram a trilha sonora da Primeira Noite de um Homem. As composições que são muito famosas hoje em dia como músicas separadas, na verdade, elas foram feitas para o filme. Mas é um exemplo raro, assim, de compositores de música popular que fizeram uma trilha para um filme, assim. E Mas cuja. mesmo ali é uma situação bem especial, porque Realmente, com certeza. o, eu lembro que o diretor do filme, se não me engano, é Mike, Mike Nichols. Mike Nichols. Mike Nichols, eu acho. Ele queria usar as canções de Paul Simon no filme, mas o pessoal do estúdio não estava afim, porque não era a prática normal, né? Não, ele inaugurou um certo estilo Pois é. com Então certeza. você tem a trilha do filme, acho que é de Dave Grusin, deixa eu confirmar aqui. Estou olhando aqui o IMDb. A trilha na verdade não é deles, né? Mas eles compuseram músicas para o filme. Né? Eu não estou achando aqui. Engraçado, não está aparecendo aqui. Eles compuseram músicas para o filme. Achei. É Dave Grusin, que é um compositor famoso de trilha sonora em Hollywood. Acho que fez A Firma, fez Três Dias do Condor, se não me engano. Ele ficou com crédito de música adicional, que não é uma forma também de você ter crédito de música original para cinema, mas não é o crédito principal, né? Porque Sim. eu acho que isso é baseado talvez na quantidade de inserções ou eu não faço a menor ideia, mas talvez seja baseado também no tamanho do cachê que ele recebeu. Não sei. Mas música adicional é quase como se fosse assim um tapa-buraco. Eu acho que Mike Nichols queria que a música toda do filme fosse de Paul Simon, mas tinha situações no filme que precisavam de música que a gente chama de música incidental ou Sim. música De diegética, fundo, né? Sei lá, ou né? música de fundo, É. sei lá. O cara tá. O próprio Paul Simon foi chamado na época da gravação da trilha do filme para gravar situações de música diegética, porque ele tinha as canções, mas por exemplo, na cena final que Dustin Hoffman está correndo para tentar interromper um casamento, e eu não vou contar de quem é o casamento, senão também é spoiler, mas tem um violãozinho tocando assim, os acordes de Mrs. Robinson, se não me engano. E Ah, aquilo ali eu acho que Paul Simon foi no estúdio e ficou gravando aquele violão num ritmo que era parecido com o ritmo da corrida de Dustin Hoffman. Então ele meio que também. Isso é interessante em música para cinema. Às vezes você precisa criar situações ali na hora para funcionar para o filme. Só que o filme, depois de 50 anos, é um clássico. A gente acha que tudo foi feito para o filme. Mas o próprio. A Primeira Noite do Homem, metade daquelas canções de Simon Garfunkel já existiam. sim, sim. Então, The Sound of Silence toca no filme, já existia. É, Scarborough Fair também já existia. E a própria Miss Robinson já existia, mas ia se chamar Miss Roosevelt, porque ele estava fazendo uma paródia e tirando onda com a ex-primeira-dama dos Estados Unidos, Eleanor Eleanor Roosevelt. Roosevelt, sim. Então, se você for ver a letra inteira de Miss Robinson, lá no final tem umas partes da letra que não tem nada a ver com o filme, que ele fala de Joe DiMaggio, fala de outro. É porque aquelas canções já existiam. E ele meio que recebeu essa encomenda e adaptou algumas coisas, gravou coisas novas para o filme. Sim. E inaugurou um estilo novo, que hoje em dia é o padrão, né? Porque se a gente for ver os próprios filmes de Kleber Mendonça Filho, tem mais canções do que música original. Ou, no caso de Tarantino, você tem trilhas em que a trilha inteira é música licenciada, só que usada de uma forma tão competente que parece que a música foi
feita para o filme, mas na verdade é porque ele já escreveu as cenas pensando naquelas canções. Então é um processo que não tem mais começo, meio e fim. Sim. O ovo e a galinha já viraram uma coisa só. Então, Tem um filme também do Robert Altman que chama Mr. McCabe e Mrs. Miller, não sei se você já viu, que é todo feito com música do Leonard Cohen. E aí, a partir dessa música dele, ele conseguiu construir também uma trilha original para o filme que tem a ver com o violão do Leonard Cohen, que é bem interessante. tem outros exemplos. Tem um filme de Jim Jarmusch com trilha de Neil Young, Sim. Dead Man. Tem. Jim Jarmusch tem vários filmes com trilhas interessantes. Tem um filme dele com a trilha do cara que era do Wu-Tang Clan. Já é uma trilha hip hop original para o filme. Então, esse formato de canção como trilha tem vários exemplos. Tem esse que a gente falou de Ed Vedder, tem esse primeiro de Simon Garfunkel, mas tem. O bom da coisa da música para filme é que é muito mais rico e cheio de possibilidades do que aparenta ser. Um cara como o John Williams, na verdade, ele é quase como uma espécie de enciclopédia de tudo que veio antes dele e um referencial do que virou um padrão para ser feito depois. Mas isso é uma fatia só do que é música para cinema, porque é o que agora meio que se desenvolveu e chegou em Hans Zimmer e Howard Shore, Danny Elfman. Esses caras é que são continuadores de John Williams, né? Mas hoje em dia é muito variado e tem trilha de todo tipo. Eu teria uma última pergunta, eu acho, para fazer, que seria: qual que você acha que é a diferença fundamental entre o estilo de trilha sonora do John Williams e o que é feito hoje em dia no cinema, principalmente no cinema americano, assim, contemporâneo, como por exemplo o Hans Zimmer? Qual que é a diferença fundamental, assim, que você vê entre esses compositores mais recentes e ele? Eu acho que uma coisa que era muito comum há até 30, 40 anos atrás é que a música feita para cinema ou usada no cinema ainda era uma música. Eu vou falar uma obviedade aqui, mas era uma música musical. Tinha melodia, tinha construção harmônica, tinha ritmo, variação de divisão rítmica, tinha arranjos diferentes. Então você tinha toda aquela tradição. Sei lá, se você pensa nas trilhas dos italianos para os spaghetti western, você pensa em uso de assovio, em uso de gaita. O próprio John Williams fez trilha para faroeste e ele usa banjo, usa gaita. Se você pegar trilhas dos anos 70, já tem mais uso de sintetizadores, então você já tem uso de Moog, uso de som de cravo eletrônico, que John Williams também usava muito, sons de pianos eletrônicos como Rhodes e Wurlitzer. Então a música ela era mais, mesmo a música mais moderna, que tinha muitos tons, muita coisa vinda da música pop ou do jazz. Você estava ouvindo e escutava, tem uma bateria tocando aqui, tem uma guitarra, sei lá, a trilha dos Blaxploitation dos anos 70, você escuta a trilha de Shaft, de Isaac Hayes, você escuta a guitarra, você escuta o contrabaixo, escuta uma bateria, nas trilhas de John Williams você escuta a orquestra, a flauta, o clarinete fazendo o tema da Princesa Leia, você escuta os fagotes fazendo a marcha do Darth Vader, enfim. Isso tudo, como eu falei um pouco antes, com a complexidade e a sofisticação da capacidade de mixar os filmes, de melhorar o som dos filmes, é como se fosse assim, tipo, uma parte do cinema comercial se desenvolveu tanto e tão bem que é essa parte do som do filme, que é a edição do filme, o ruído, o som de explosão, o som de... Por exemplo, se você assiste um filme de Transformers,
Eu acho até que tem filme de Transformers que ganhou Oscar de edição de som, porque a cada movimento do robô, deixando de ser carro e virando um gigante, um robô gigante, cada sonzinho daquele corpo se mexendo tem um som ali. Então, num certo sentido, em algum momento, isso virou uma coisa muito técnica e muito apurada e deixou de ser uma coisa musical. Se você assiste a sequência inicial de O Resgate do Soldado Ryan, que é do começo do fim dos anos 90, que a trilha é de John Williams e o filme é de Spielberg, e tem uma mixagem impressionante em 5.1 em que você se sente envolvido naquela batalha que é o desembarque das tropas dos aliados nas praias ali na Europa. Ainda é uma, uma forma musical de se fazer edição de som. Então era um pessoal mais experiente, para não dizer que era um pessoal mais velho, que vinha fazendo cinema já ali há 20, 30 anos e que sabia fazer edição de som na medida, sem que isso interferisse no espaço da música, no espaço da atuação. Então você tem muito uso de contraste, você tem situações com muito som, muita explosão e ruído, e de repente uma cena em que um soldado explode uma bomba do lado de um soldado e ele fica sem. Por alguns minutos ele fica sem audição e você só escuta uma nota bem aguda que seria representativa da surdez dele. Então é muito artístico ainda. Só que o que aconteceu, na minha opinião e de algumas pessoas também, é que foi ficando cada vez mais difícil para a música brigar com a complexidade da edição de som dos filmes. Então, se você tem menos espaço para o som, e isso acontece em música também. Se você quer colocar muita informação sonora em pouco espaço de tempo, você tem que comprimir muita coisa em pouco espaço. Você tem menos silêncios. E isso vai fazendo tudo ficar mais alto. A música fica mais alta, o som do filme fica mais alto, tudo fica. E a experiência do cinema vai ficando mais cansativa. Mas, ao mesmo tempo, para não ficar falando só mal, se você assistir esse último filme de James Bond, que a trilha é de Hans Zimmer, e muita gente, quando foi anunciado que Hans Zimmer faria trilha, muita gente achou que ia ser ruim, porque Hans Zimmer estava muito marcado por essa característica de muito som e muita intensidade, é sempre tudo muito intenso na música dele. Mas é uma trilha muito boa, porque é uma trilha que tem mais silêncios, em que ele reutiliza informações melódicas de trilhas de outros filmes de James Bond, da série dos anos 60. E talvez isso seja já sinal de que é um cara que está fazendo música também há muito tempo e que agora não precisa mais se preocupar em mostrar qual é o próprio estilo e que pode se permitir fazer uma coisa mais musical. Então, muitas vezes a realidade atrapalha a obra, né? Porque se você pega um pessoal que está muito novo ainda e querendo mostrar serviço e botar ali a marca dele naquele trabalho, ele pode fazer isso de uma forma boa e positiva para a carreira dele, mas ele também depois pode ficar marcado por aquilo. O próprio John Williams foi durante um tempo criticado porque, como ele usava muita melodia e muitos temas que eram muito evocativos da música romântica do século XIX, muitas vezes o pessoal dizia que as trilhas dele eram açucaradas e muito cheias de melodia. Então é isso, a época vai mudando e a gente vai revendo. John Williams agora é uma unanimidade, mas ele também já foi criticado por ser muito melodioso. Então, são essas ironias, você criticar um músico por ele ser muito melódico, ou um cantor que canta com a voz muito forte porque ele canta. Tipo, é a mesma coisa criticar Calbi Peixoto porque ele tem uma voz muito forte. Mas Calbi Peixoto é Calbi Peixoto, e João Gilberto é João Gilberto, enfim. Sim.
Mas acaba que essa melodiosidade que a música dele tem faz com que ela dure mais no tempo, né? Ela fica depois do filme, digamos assim, né? Ela tem uma vida independente, né? É, Você porque pode ouvir ela no rádio, na sua é casa. uma construção, é uma forma de comunicação, né? Todas essas coisas sobre as quais a gente está falando aqui são formas de comunicação. A gente está aqui hoje fazendo essa live, é uma forma de comunicação, mas fazer um filme é uma forma de comunicação, fazer a música. Então, se ele criou aquela melodia ou aquela trilha inteira, tipo, tem trilhas de John Williams que são relançadas hoje em dia em edições especiais e que pegam 2 CDs de cada um com mais de 1 hora de duração. Então, se você pensar como é que o cara tinha essa capacidade tem um filme, é um dos filmes mais bizarros de Clint Eastwood, que é o único que tem trilha de John Williams, que é Escalado para Morrer. Esse filme já foi relançado com a trilha com a duração de mais de 1 hora, quase 2 horas de duração, e tudo feito para esse filme. E no filme foi utilizado 15, 20% do que ele produziu. Mas isso, na minha visão, é fruto da vontade dele como artista de se comunicar. Então, se ele coloca uma melodia que ele sabe que vai ser identificada com a personagem de Luke Skywalker no primeiro filme e que vai voltar no terceiro filme, quando aparecer de novo o Luke Skywalker, enfim, ele está se comunicando com a pessoa que viu o filme e que está revendo o filme 10 anos depois. Ele está se comunicando com o filho dessa pessoa que está vendo o filme pela primeira vez 20 anos depois. Agora já faz 40 anos. Então, eu acho que é a ambição de todo artista, é você fazer uma obra que, que dentro daquilo ali tem algum elemento que se comunique com as pessoas em algum momento do futuro, mesmo depois de você já ter morrido e só existir a obra. Sim. Legal. Tomás, a gente tem aqui ainda, deixa eu ver, algumas perguntas. Tem duas perguntas aqui. Houve alguma mudança no modo de composição do John Williams nos últimos anos, já mais velho? Você acredita que houve alguma mudança? Do que eu conheço, eu acho que ele se manteve fiel à tradição, ao que ele conhece, o que ele sabe fazer muito bem, que é isso que eu tinha comentado mais cedo, que é construir essas estruturas é, que funcionam como uma narrativa musical e que são pautadas em temas musicais específicos, em motivos musicais e uma variação grande de instrumentos e de arranjos diferentes. Porque também tem isso, o músico ele opta muitas vezes, na maioria das vezes, na verdade, ele fez essa longa que pode produzir durante mais tempo. Ele foi depurando o próprio estilo. Você tem o caso de um artista que desenvolveu um estilo, passou a ser, entre aspas, copiado e referenciado por outros artistas e que pôde também se dar ao luxo de rever o próprio estilo. Então, se você você pode ver o próprio John Williams fazendo uma coisa típica de John Williams, que seria uma coisa típica do que ele teria feito com 30, 40 anos de idade.
Mas ao mesmo tempo, quando ele faz isso, ele se permite fazer coisas completamente diferentes. Uma das coisas que eu acho mais impressionantes dele, mais recente, que agora já não é tão recente, porque é de 2001, então já tem 20 anos, mas o tema que ele fez para o primeiro filme da segunda trilogia de Star Wars, que é uma marcha também, mas é uma marcha que tem um coral cantando numa língua que não existe, uma língua ancestral, que ele foi atrás. Eu vi isso num documentário, isso é fácil de achar, hein, no YouTube. Ele foi atrás dessas frases cantadas numa língua ininteligível para representar a ameaça fantasma do primeiro filme da segunda trilogia. E é uma música muito diferente do que ele tinha feito para a primeira trilogia de Star Wars. Então você vê um cara que ele podia simplesmente ter só repetido as mesmas ideias, até mesmo porque vários personagens eram os mesmos, Obi-Wan Kenobi, o Império, a República, enfim. Mas ele ainda ali, já um músico mais velho e mais experiente, ele criou um tema novo, que é um dos melhores temas da saga Star Wars, esse tema dessa marcha com esse coral. E outro exemplo bom é o filme A Lista de Schindler, quando ele foi atrás da tradição da música hebraica e do tipo de instrumentação da música hebraica e fez um comentário musical sobre um tema muito difícil, que era o tema do Holocausto na Segunda Guerra Mundial, e ainda mais correndo o risco de ser criticado por, por aqueles críticos que na época costumavam dizer que ele fazia música muito açucarada e muito melódica, mas ele fez uma coisa bem austera e ligada à tradição da música judaica, ao mesmo tempo era uma música para cinema. E outro exemplo bom que eu acho é uma trilogia de Spielberg que é pouco comentada, que é a trilogia dos filmes que ele fez como comentário ao 11 de setembro, que é Guerra dos Mundos, Minority Report e Munique. E que são trilhas bem diferentes de John Williams. E dois dos filmes são ficções científicas, mas ao mesmo tempo são muito diferentes. Um se passa num futuro, que é Minority Report, e a Guerra dos Mundos se passa agora, se uma invasão alienígena acontecesse agora. E ele consegue repetir o uso de motivos musicais e de temas musicais e fazer coisas muito diferentes e que passam basicamente uma sensação de incômodo e de temor e medo muito presentes, porque eram filmes que vinham depois do trauma do 11 de setembro. Então ele não fez nada que fosse muito, para usar esse termo pobre mais uma vez, não era nada açucarado ou meloso ou melodioso demais. Ele fez coisas muito diferentes do que ele vinha fazendo para o mesmo diretor, que era Spielberg. Né? Sim. Vamos aqui para uma última pergunta. Nós temos aqui, chegou também um comentário. Sim. Vamos só para a pergunta do Vinícius, que está aqui já há um tempo. A trilha de Memórias de uma Geisha tem uma sutileza e uso de instrumentos pouco habituais nas trilhas de John Williams. Você sabe o porquê dele ter sido escolhido especificamente para esse filme? Esse filme é um dos filmes com trilha dele que eu nunca assisti. Mas provavelmente o que ele fez foi um exercício que é bem comum ao trabalho de trilha sonora. Se você vai fazer uma trilha para um filme que se passa num lugar, num ambiente diferente,
para a gente não ficar em termos mais assim, não ficar falando do estrangeiro versus o local, porque é muito simplista isso. Se você vai fazer a trilha de Memórias de uma Geisha, eu, eu sendo convidado para fazer uma trilha que tem alguma temática conectada a algum país oriental, a primeira coisa que você sente vontade de fazer é usar instrumentos que você não pode usar normalmente. Sei lá, usar um koto se for música japonesa. Porque o risco quando você usa instrumentos que são chamados. Esse é um termo pobre, mas se você usar um instrumento exótico numa música aqui, aí isso vai ficar com a carga de uma coisa exótica. Aí você pode até usar, mas criar uma reinterpretação disso para que aquele som fique mais estranho. É uma coisa que, por exemplo, eu fiz em Bacurau. Você pode usar um som diferente, um som de viola nordestina, para evocar o sertão nordestino, mas ao mesmo tempo alterar o som disso para que não fique uma coisa clichê do que é o Nordeste. Então, eu acho que eu nunca vi Memórias de uma Geisha, mas muito provavelmente ele deve ter se valido da sonoridade de muitos instrumentos. Eu não sei se o filme se passa na China ou no Japão, deve ser na China, não sei. Mas ele deve ter sabido usar esses instrumentos diferentes sem tornar isso um clichê da visão de um americano sobre a música do estrangeiro, porque muito provavelmente com o talento e a capacidade que ele tem, ele estudou os formatos musicais da música daquele lugar e soube usar sem desrespeitar e sem fazer um pastiche do que seria a música. Que é outro exercício interessante. Você pode, às vezes, ser contratado para fazer a trilha de um filme, para fazer o pastiche. Outro exercício de desapego na trilha sonora. Às vezes você é contratado para fazer, sei lá, o produtor, o diretor, ele quer para uma cena tal um tipo de música que ele não gosta e ele quer que você faça aquela música. Pode ser qualquer tipo de música, porque não importa. O gosto musical, o que dita, o que é tido como bom, como é ruim, para o músico, na hora de fazer música, não deve ter importância, mas às vezes é preciso interpretar a visão preconceituosa que o autor tem daquele tipo de música para entender por que ele quer usar ali para referenciar um clichê do que é aquela música. Então, às vezes, é preciso entender as coisas em várias camadas, desde o uso só como comentário musical mais narrativo, até porque que esse tipo de música aqui está sendo usado como uma piada, ou como um pastiche, ou uma paródia. Isso faz parte também do trabalho com trilha sonora. Então, vamos então para a última pergunta. O César fez aqui um breve comentário sobre o tema das Olimpíadas de Los Angeles de 84, do John Williams. O único comentário que eu teria a fazer sobre o tema das Olimpíadas de Los Angeles é que o sonho de qualquer músico é fazer o tema das Olimpíadas, porque em termos de direito autoral, imagine o que é ter a sua música veiculada por um programa que está sendo transmitido para o mundo inteiro durante horas e horas e horas. Então, eu sempre lembro de uma Olimpíada que eles tocavam o tema de Carruagens de Fogo de Vangelis. A cada vitória Foi uma Olimpíada recente, mas eu ficava imaginando. Na época eu já era um músico que trabalhava profissionalmente com isso e ficava imaginando quanto de copyright, de direito autoral, Vangelis recebeu por aquela veiculação daquele tema que ele já tinha feito muitos anos antes. E isso deve ter sido ótimo para ele. Ele deve ter comprado uma casa, comprado uma casa para os filhos dele, ou montado um estúdio de última geração, porque certamente foram milhões e milhões de dólares, ou milhares e milhares de dólares. Então,
Eu não sei se John Williams considera o tema das Olimpíadas de 84 um dos melhores trabalhos dele, mas certamente foi alguma coisa que não só ajudou a divulgar o trabalho dele, mas ajudou ele financeiramente também. Sim, imagino, com certeza. Bom, gente, a gente está chegando, né, no final, né, já são 10 para as 9. Não temos aqui novas perguntas. Então, Tomás, queria saber se você tem alguma consideração final para a gente encerrar aí a aula, ou se alguém quiser fazer um breve comentário, só que a gente precisa encerrar. Mas é isso, Tomás. Então, eu já queria agradecer aqui. Muito obrigado por você ter conduzido aqui essa aula. Foi maravilhosa, essas duas aulas. Eu queria só agradecer mais uma vez o convite e espero que o pessoal tenha aproveitado. Às vezes eu costumo me alongar, né? Mas aí é outra. Eu acho que isso é outra construção musical, né? Quando você começa a ficar envolvido pela própria. Aí, as próprias ideias, você vai chamando outra coisa, e vai desenvolvendo, desenvolvendo, e eu só espero que não tenha sido monótono Não, não, foi em nenhum ótimo. momento. Ótimo. Bom, então tá, gente. Só lembrando que a gente está gravando, né, essa aula, a gente gravou a aula anterior, a gente vai disponibilizar no Facebook e no YouTube, tá? Provavelmente vai ter no Facebook do CCBB e no Facebook da Mostra, e a gente também deve colocar no YouTube do Banco do Brasil e no YouTube nosso também da Mostra. Mas aí a gente, até o final da Mostra, né, até o final do mês, a gente vai editar aqui os vídeos e vai avisar todo mundo nas redes sociais. Tá bom? Então fiquem ligados. E Fernanda está mandando obrigado. E obrigado vocês também, todos vocês que estiveram aqui agora até o final, tiveram ontem, hoje, enfim. E peço mais uma vez desculpa pela essa confusão do envio de link do Eventim. Na hora teve um problema ontem, mas acho que hoje a gente conseguiu divulgar mais aí o link. E é isso. Então, muito obrigado mais uma vez, Matheus. Obrigado a todo mundo. Obrigado ao pessoal do Libras por estar aqui também fazendo essa tradução. E é isso, gente. Boa noite e valeu. Obrigado. Tchau.